Apocalipse capítulo 11, versículo 1.3, o templo. Quando João recebeu a revelação do Apocalipse, o templo israelita já não existia. Ele fora destruído no ano 70 da era cristã. Foi aquela destruição que Jesus profetizou, dizendo, que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo, naquele edifício, que não fosse derribada. Isso ocorreu no ano 70. João ele está sendo revelado ali próximo do ano 95. Então aquele templo já não existia, existiam só ruínas dele. E pouco depois o imperador romano Adriano vai até mandar construir um templo dedicado a Júpiter naquele local. Então, no momento que o Apocalipse é revelado, ali próximo do ano 95, o templo não existia. Aqui, para vocês poderem entender, João está recebendo uma ordem para medir o templo, mas com certeza não era aquele templo antigo, porque ele já não existia. Eu coloquei esse comentário aqui porque vocês vão encontrar autores que defendem uma interpretação meramente histórica, e eu já vi autor dizendo que era para João medir o templo de Israel, que existia naquela época. Não tinha como João medir, o templo não existia. O comentário prossegue. Cerca de 25 anos se passaram até a revelação do Apocalipse. João vê o templo futuro que será construído durante a grande tribulação, ou um pouco antes desse evento escatológico iniciar, Então o templo ele é construído ou durante a grande tribulação ou um pouco antes desse evento iniciar. Nós não temos como garantir o exato momento da construção do templo. Os sinais da construção do templo nós já estamos vendo, não precisa nem dizer que os sinais nós veremos antes da grande tribulação, porque eles já estão acontecendo. Nós encontramos, o jornal Mensageiro da Paz publicou uma reportagem em que ele fala dos sacerdotes estudando, se preparando para o culto, das peças sendo construídas. A única peça que eles ainda não construíram é a arca. Mas até o altar dos holocaustos, eles já construíram. Então todas as peças, os estudos são feitos. Então eu coloco uma pergunta, de onde vem essa conclusão de que o templo deverá estar construído no início da grande tribulação? Tudo indica que as duas testemunhas profetizam na primeira parte da grande tribulação. Por que eu coloquei esse comentário? Porque a Bíblia diz apenas que elas profetizam por 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias. E a grande tribulação dura 7 anos. Então, as duas testemunhas, elas profetizam numa parte da grande tribulação. Eu interpreto que elas profetizam na primeira parte da grande tribulação. É bem provável. Por quê? Porque é o momento delas alertarem os israelitas. Olha, esse homem com quem vocês estão fazendo aliança, ele é um falso Messias. Aquele Jesus que os antepassados mataram era o verdadeiro Messias, Jesus de Nazaré. Então faz sentido acreditar que elas profetizem na primeira parte da grande tribulação. Por quê? Porque a profecia delas visa causar o rompimento da aliança entre Israel e o anticristo. Prosseguindo, elas profetizam por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. O fato de o anticristo matá-las é outra evidência do tempo da sua profecia. Na primeira metade da grande tribulação, o anticristo ainda está com a sua aliança de pé, e assim tem acesso total a Israel, onde ele as mata. Nós veremos mais à frente, a besta que sobe do abismo, que é liderada pelo anticristo, ela mata as duas testemunhas. Então, elas estão profetizando
nesse período em que o anticristo tem acesso a Jerusalém. Na segunda metade da grande tribulação, tudo indica que o anticristo não tem acesso a Jerusalém, porque a aliança foi rompida, Israel percebeu que ele é falso, que ele está enganando, ele não é um homem do bem, vamos colocar assim, essa expressão popular, né, que existe hoje. Ele, claro, tem uma ideia maligna. Então, durante a segunda metade da grande tribulação, existe, na verdade, uma intriga do anticristo contra Israel, tentando convencer as nações do mundo a destruir Israel. O comentário prossegue. A morte das duas testemunhas deve influenciar a quebra da aliança entre o anticristo e Israel, pois ressuscitam, sobem aos céus aos olhos de todos, e um grande terremoto atinge a cidade. Bom, como eu falei num tópico anterior, os israelitas, eles são assim de realmente sempre pedir muitos sinais. É o que nós encontramos nas Escrituras. Até homens de fé como Gideão pediu diversos sinais para comprovar que ele realmente era um homem chamado de Deus e que Deus estava com ele. Então, durante a grande tribulação, Deus vai dar esses sinais a eles, né? E os sinais principais estão exatamente nas duas testemunhas. Os sinais que eles fazem, enviando pragas sobre a terra, ou então sinais fazendo fogo descer do céu, porque diz que fogo sairá da sua boca para atingir os seus inimigos. Veremos o significado desses sinais mais à frente, mas esses sinais acompanhados da ressurreição, a ascensão ao céu aos olhos de todos, tudo isso vai colaborar para a conversão de Israel. O comentário prossegue. Nesse momento, alguns israelitas concluem: esses homens eram profetas e o homem que as matou é um falso Messias. Isso se assemelha com o que aconteceu com Jesus quando ele clamou na cruz, né? Que alguns disseram, né? Um centurião falou que esse era um homem justo, ok? Ou seja, foi um reconhecimento tarde demais. Então aqui eu acredito que alguns israelitas, é uma hipótese que eu estou colocando, né? Isso não está descrito na Bíblia, é uma combinação dos seguintes fatos: o tempo da profecia das duas testemunhas, provavelmente na primeira metade da grande tribulação, e o rompimento da aliança entre Israel e o anticristo. Então esse rompimento dessa aliança provavelmente significa o seguinte: já tem autoridades de Israel acreditando que Jesus Cristo é o Messias, pelo menos acreditando que essas duas testemunhas eram homens de Deus, ou então rabinos, principalmente autoridades religiosas que estejam interpretando as Escrituras. O comentário prossegue. Os israelitas rompem a aliança e, como disse Daniel, e confirmado por Jesus, sobre as asas da abominação virá o assolador. Ou seja, o anticristo, ele é chamado aqui do assolador, e as asas da abominação, por quê? Claro, ele é um representante de Satanás aqui na terra, né? Então, ele começará, a partir desse ponto, uma perseguição para destruir Israel. E nisso ele convencerá o mundo de que Israel é o problema para que a humanidade consiga paz, ou para que a humanidade se livre dessa fé na Bíblia, essa fé no Deus da Bíblia. Tudo indica que na segunda metade da grande tribulação, o anticristo iniciará uma guerra declarada ao Deus da Bíblia, defendendo que a humanidade deve realmente esquecer dessa divindade. Hoje nós sabemos que já existem doutrinas no mundo, entre grupos chamados cristãos, que colocam Deus como um Deus mau, como um Deus responsável pelo pecado.
Nós sabemos que Agostinho de Hipona defendia que o querubim ungido pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. Quando aconteceu a reforma, eles fizeram uma pequena mudança nessa heresia. Eles começaram a defender não que o querubim ungido pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus, mas eles diziam, olha, Adão e Eva pecou por ordem de Deus. Caim matou Abel por ordem de Deus. Essa é uma doutrina absurda, irmãos. É inacreditável que essa doutrina esteja entrando na igreja cristã. As Assembleias de Deus estão sendo infectadas por essa doutrina. Essa doutrina, ela denigre a imagem do nosso Deus, ela torna o nosso Deus injusto. Então, como eu falei na última aula, no estudo do capítulo 10, durante a grande tribulação, é claro que o anticristo vai fazer uso dessa doutrina. Vai dizer, olha, as igrejas históricas, elas defendem que Deus ordenou o mal, ordenou o pecado de Adão e Eva. Então ele vai apresentar essa doutrina, claro, como um motivo para que a humanidade esqueça do Deus da Bíblia, sendo que essa doutrina é mentirosa. Essa doutrina, ela não é verdadeira. Prosseguindo, o comentário diz: se as duas testemunhas profetizam na primeira parte da grande tribulação, o templo tem que estar construído, pois o relato das duas testemunhas inicia com uma proteção ao templo, uma ordem para medir o templo. Então, são possibilidades que eu estou colocando. Não dá para dizer que eu tenho uma certeza total de que eles profetizem na primeira parte. No meu entender, faz sentido elas profetizarem na primeira parte. Na segunda parte, a aliança já estaria rompida, e aí elas teriam não o trabalho de falar contra o anticristo, seria o trabalho de convencer que Jesus é o Messias. Seria, claro, um trabalho glorioso também. Porém, aí elas só morreriam no final da grande tribulação. Então a morte e ressurreição e a ascensão aos céus, aos olhos de todos, não seria esse sinal para colaborar com o rompimento da aliança entre Israel e o anticristo, ok? Então, por isso que eu acredito que elas profetizam na primeira metade da grande tribulação, e também acredito que o templo, então, deverá ou estar construído no início da grande tribulação, ou ser construído logo no início da grande tribulação. Bom, se Israel está se preparando há tanto tempo para reconstruir o templo, é bem provável que eles já tenham, vamos dizer, tudo preparado e não tenha declarado isso ao mundo. Certamente, quando eles tiverem uma autorização do Congresso de Israel, do Sinédrio, eles devem construir esse templo, deve ser de forma pré-moldada, algo que se construa rápido, e que eles, então, possam construir rapidamente esse templo. Ou seja, se a igreja for arrebatada hoje, amanhã, eu acredito que no máximo em um mês, até, claro, representa o início da grande tribulação, o templo poderá estar construído, porque é o início da grande tribulação, é o momento que as duas testemunhas estarão iniciando o seu ministério, e Deus está dando ordem, então, para proteger o templo e os que nele adoram.